Prosseguindo na apologética cristã, bom, Salmo 137, abra sua Bíblia aí no Salmo 137, é um salmo bem difícil para nossa interpretação, né? Digo assim para leitura, talvez você nunca tenha visto alguém ler, por exemplo, o Salmo 137 na igreja, né? Porque ele tem umas expressões bem difíceis. Bom, o Salmo 137, ele foi escrito na Babilônia, né? O título é Saudades da Pátria. Eles estão na Babilônia, o versículo 1 começa, diz que estão junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos. O 2, nos salgueiros, aí ele fala de toda a tristeza, ok? Aí eu vou pular para o versículo 7, tá bom? Isso o israelita que escreveu esse salmo estando cativo na Babilônia. Ele diz o seguinte: lembra-te, Yahvé, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante fizeste a nós. E essa parte aqui é a mais pesada, né? Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Bom, esse salmo ele é utilizado então, né, por esses acusadores para dizer que Deus ele não é justo. E eu faço uma defesa aí, eu explico. Esse salmo descreve o sentimento de revolta de um israelita e não de Deus, ok? O israelita, ele morreu, ele foi escravizado, ele estava lá na Babilônia, ele viu muitas pessoas morrerem, então na revolta dele, na atitude entre um povo e outro, aquele que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, ele viu tudo isso, toda essa destruição, ele então está revoltado, mas essa é uma questão pessoal dele, tá bom? Mas por outro lado também, haviam profecias de Isaías antes da Babilônia se tornar o poder mundial, que ela vai se tornar ali no ano 612 a.C., Isaías lá no ano 700, vamos colocar aí cerca de 90 anos antes, Isaías profetizou a queda da Babilônia, ou seja, ele estava então profetizando que a Babilônia se tornaria potência e iria cair, tá bom? Mas por conta da sua maldade, Por quê? Porque a destruição de Jerusalém foi permitida por Deus, isso eles não seriam punidos, mas o profeta Jeremias, depois ele apresenta uma fala de Deus, que Deus diz, olha, realmente eu estava irado com o povo de Israel, mas os babilônios se aproveitaram da minha ira e massacraram os israelitas, né? Então, por isso ele diz que Deus vai também punir os babilônios, porque os babilônios faziam isso em homenagem aos seus deuses. Vamos lembrar que, segundo a história, segundo Flávio Joséfo e a história judaica, aquele capítulo 3 de Daniel, vocês se lembram que ele relata que Nabucodonosor, ele levantou uma estátua para que todos adorassem. O israelita que estava lá teria que adorar também. E pelo jeito muitos israelitas adoraram, menos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, eles foram especiais, por quê? Pela data que a história apresenta, a nossa Bíblia não apresenta a data de quando foi construída, foi edificada aquela estátua, tá bom? Mas segundo a história, foi no mesmo ano que Jerusalém e o templo foram destruídos. Flávio Joséfo relata isso, e os tradutores da Septuaginta, 200 anos antes de Cristo, 250 anos antes de Cristo, eles botaram uma nota de rodapé dizendo que foi no 19º ano de Nabucodonosor, que foi o ano da destruição de Jerusalém. Então aquela estátua foi erguida para comemorar, celebrar a destruição de Jerusalém. Então pense como era significativo os israelitas que dobravam o joelho diante daquela estátua para não morrer. Ele estava ali adorando aquela estátua, né, que
seria a divindade que deu vitória aos babilônios. Por isso eles edificavam essas estátuas, né? Ok? Então, o cativeiro babilônico, eles seriam também punidos. Agora, o Salmo 137, como eu coloquei aqui, ele descreve a revolta de um israelita e não de Deus. Ok?